Que a paz do Senhor esteja com todos. Desejo um dia e uma semana realmente abençoados para quem nos acompanha. Hoje, a gente mergulha num material denso, mas fascinante. É uma análise detalhada de um capítulo bem intenso da Bíblia, Ezequiel 7. A nossa missão aqui é usar esse comentário que recebemos para tentar entender a anatomia de um juízo divino, por que ele acontece, como ele é descrito e, talvez o mais importante, qual é o objetivo final por trás de uma mensagem tão dura. Para começar, a primeira coisa que salta aos olhos nesse material é a escala disso tudo. Não estamos falando de um evento contido, sabe? De uma punição para um grupinho. A ideia que a análise traz é de algo assim, avassalador que cobre a nação inteira. Exato. E o comentário que a gente tem aponta para um detalhe linguístico logo nos primeiros versículos, que é a chave para entender isso. Ah, é? Qual? Em outras profecias, a gente vê a expressão Montes de Israel, o que sugere um foco mais específico, talvez nos locais de idolatria. Mas aqui, em Ezequiel 7, o texto muda para Terra de Israel. Terra de Israel. Isso. Parece uma troca de palavras sutil, né? Mas ela muda completamente o escopo da mensagem. Deixa de ser um aviso localizado e passa a ser uma sentença para toda a nação. Não há para onde fugir. É como se o zoom da câmera se abrisse, mostrando que ninguém ficaria de fora. E junto com essa ideia de um juízo total, vem um senso de urgência que é quase palpável. A análise destaca que o tempo da paciência divina tinha chegado ao fim. Sim, e essa é uma das ideias mais fortes do capítulo. O comentário sublinha a frase de que o juízo seria executado sem compaixão. E isso soa incrivelmente duro, até cruel, se a gente não olhar o contexto que a própria análise nos dá. Certo. A palavra-chave usada para descrever o juízo é justificado. Ou seja, não é um ato de raiva impulsiva ou, sei lá, de capricho. Entendi. Então esse sem compaixão não é sobre uma falta de sentimento, mas sobre a aplicação de uma consequência que era, inevitável e merecida. Precisamente. A análise nos lembra que o juízo nunca é a primeira resposta de Deus no Antigo Testamento. Ele vem depois de um longo, longo ciclo de avisos, de profetas enviados, de chances para mudança. É a última etapa de um processo, quando todas as outras abordagens se esgotaram. A paciência, por mais longa que seja, tem um limite, e o texto de Ezequiel está descrevendo o momento exato em que esse limite foi cruzado. A seriedade é total, porque é o fim da linha. E o autor do nosso material não deixa essa ideia ficar só no passado, né? Ele a traz para o presente. Tem uma parte em que ele diz algo como: devemos alertá-los de que esse dia realmente está próximo. Pois é. Isso transforma completamente a leitura, deixa de ser um estudo de caso histórico sobre o antigo Israel e passa a ser um princípio ativo, um alerta que, segundo a fonte, continua válido. Sim, ele universaliza o princípio. A ideia é que a dinâmica de causa e consequência, de ações que levam a um ponto de ruptura, não é algo exclusivo daquela época. É um padrão que, na visão teológica do autor, se repete. Ele pega a urgência de Ezequiel e a coloca na nossa frente como num espelho. Ok, se o juízo é justificado, como a nossa fonte afirma, a pergunta que não quer calar é: por quê? O que eles fizeram para que a situação chegasse a esse ponto extremo? Imagino que a lista de crimes, por assim dizer, seja longa. E a nossa fonte é bem específica sobre isso. Ela não fala em termos genéricos. Ela cataloga os problemas sociais e espirituais que levaram ao colapso. É quase um laudo médico da nação. Um diagnóstico, então. Um diagnóstico. O comentário organiza os pontos de forma bem clara, começando pelo orgulho, que é a base de muito do que vem depois. O orgulho. Interessante começar por aí. É algo interno, uma atitude? Sim, uma soberba que depois se manifesta em ações concretas. E a lista continua com problemas que são muito visíveis: violência e criminalidade. O texto bíblico diz que a terra está cheia de sangue. Isso descreve uma sociedade onde a vida humana perdeu o valor, onde a lei do mais forte impera. A quebra do pacto social mais básico. Exato. E isso leva diretamente a outro ponto,
que é a injustiça. Claro, uma coisa está ligada à outra. Se há violência generalizada, é porque o sistema que deveria proteger o inocente falhou. Exatamente. A análise aponta para a injustiça como um dos pilares da acusação. E junto a isso, a iniquidade, que é um termo mais amplo para maldade e corrupção moral generalizada. E claro, o pecado, que é quase onipresente nas críticas dos profetas. A idolatria. Ah, idolatria. O povo havia, na prática, trocado seu Deus por outros deuses, por imagens feitas por mãos humanas que não podiam ouvir, nem falar, nem salvar. E dentro dessa lista toda, a análise dá um destaque especial para a questão da riqueza. O ouro e a prata. É curioso porque normalmente a gente pensa em riqueza como uma bênção, um sinal de prosperidade. Mas aqui ela é apontada como a raiz do problema. É um ponto fascinante. O comentário mostra como o texto bíblico inverte essa lógica. A riqueza, em vez de ser uma bênção, se tornou uma armadilha. O versículo 19 diz que o ouro e a prata fizeram o povo tropeçar na iniquidade. Tropeçar na iniquidade. O amor ao dinheiro, como o apóstolo Paulo diria séculos depois, se tornou a raiz de todos os males. E a crise iminente, o cerco de Jerusalém, iria expor a total inutilidade desses ídolos materiais. Como assim a inutilidade? Pensa de forma prática. No meio de um cerco militar, com fome e desespero, o que você faz com um monte de ouro? Você não pode comê-lo. Você não pode usá-lo para derrubar as muralhas do exército inimigo. Verdade. Ele se torna um peso morto, um metal brilhante e inútil. A análise que temos usa uma analogia poderosa. É como ter $1 milhão em dinheiro vivo durante um colapso total da internet. Você tem o valor nominal, mas ele é inútil para fazer a transação que você precisa. Entendi. O ouro deles era inútil para a transação espiritual que eles precisavam fazer para sobreviver. É uma desconstrução completa do status que a riqueza tinha. E a análise vai ainda mais fundo para uma camada teológica, certo? Sim. Ela diz que, para além da inutilidade prática durante o cerco, essa riqueza era impotente para resolver o problema espiritual mais profundo: a separação de Deus. O dinheiro não podia comprar perdão nem livrar ninguém da morte eterna. Certo. E é aqui que o comentário faz uma ponte com a teologia cristã, afirmando de forma categórica que somente o sangue de Cristo tem valor suficiente diante de Deus. É uma forma de dizer que a solução para a crise humana fundamental não está nos recursos materiais, por mais abundantes que sejam. Certo. Então o cenário está montado. Um juízo total, inevitável, justificado por uma lista clara de falhas morais, sociais e espirituais. Mas a análise que a gente tem não para na destruição, né? Ela argumenta que tudo isso, por mais terrível que seja, serve a um propósito maior. Não é só punição pela punição. De forma alguma. Esse é talvez o ponto mais importante de todo o comentário. Se a gente olhasse só para a destruição, a mensagem seria de puro desespero. Mas a chave para entender o propósito está numa frase curta que, segundo a nossa fonte, se repete dezenas de vezes no livro de Ezequiel, quase como um refrão, ao final de cada profecia de juízo. E qual é a frase? E saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Senhor? Nossa, isso muda tudo. Então o objetivo final não é a destruição, mas o conhecimento, a revelação. Exatamente. O cumprimento daquelas predições terríveis não era um fim em si mesmo. Era um meio para um fim muito maior, um reconhecimento forçado, inegável, da soberania, da identidade e do poder de Deus. Era um evento tão Cataclísmico que ele resetaria a percepção da realidade de todo mundo. Todas as falsas seguranças, todos os ídolos, toda a confiança no poder humano, tudo isso seria pulverizado. E no meio dos escombros, a única verdade que restaria de pé seria a identidade daquele que avisou que tudo isso aconteceria. E a nossa fonte desenvolve essa ideia, tratando a profecia cumprida como uma espécie de prova, um argumento lógico. Sim, é um argumento baseado em evidência. A lógica é a seguinte: um ser humano não pode prever o futuro com detalhes precisos. Quando um profeta anuncia não só um evento, mas as suas causas e consequências, e esse evento acontece exatamente como descrito, isso serve como um selo de autenticidade. Uhum. Prova que a mensagem não tem origem humana,
mas vem de alguém que está acima do tempo e do espaço. Alguém que, como diz o comentário, mantém o desenvolvimento da história em suas mãos. O juízo, por mais doloroso, validaria a palavra do profeta. E qual o efeito prático disso nas pessoas, nas lideranças da época que estavam no meio do furacão? O efeito é o colapso absoluto de todas as outras fontes de confiança. A nossa análise destaca uma passagem nos versículos 25 a 27 que é devastadora. Ela diz que as 3 fontes de conhecimento da sociedade iriam secar. As 3 fontes. Isso. A visão do profeta, que seriam os falsos profetas que prometiam paz, a lei do sacerdote, ou seja, a orientação religiosa, e o conselho dos anciãos, a sabedoria política e civil. É um blackout completo, um vácuo de liderança total. Ninguém mais tem respostas. Um vácuo total. O texto descreve o povo paralisado, em silêncio, buscando a paz sem encontrá-la. Os líderes, o rei, os príncipes, estariam desesperados, impotentes. É o esvaziamento completo da autoconfiança humana. E nesse vácuo... E é nesse silêncio, nesse vazio de respostas humanas, que a voz de Deus, validada pelo cumprimento da profecia, poderia finalmente ser ouvida sem a interferência de ruídos. Quando todos os especialistas se calam, a única verdade que sobra é a que foi anunciada desde o início. E mais uma vez, o autor da nossa fonte conecta isso com uma aplicação prática para hoje. Ele não deixa a ideia no campo da análise histórica. Não mesmo. Ele conclui essa parte sugerindo que esse método, usar profecias cumpridas como evidência, deveria ser uma ferramenta mais utilizada para o evangelismo. Ele cita os exemplos dos apóstolos Paulo e Apolo, que, segundo o livro de Atos na Bíblia, usavam as escrituras do Antigo Testamento para provar e demonstrar que Jesus era o Messias prometido. Entendi. A lógica do autor é que se esse método foi eficaz para dialogar com o ceticismo no passado, ele continua sendo um recurso poderoso hoje. Fazendo um resumo do nosso mergulho até aqui, a análise que temos do capítulo 7 de Ezequiel nos mostra um juízo que é, antes de tudo, total e iminente. Mas, crucialmente, ele é apresentado como merecido. Uma consequência direta de problemas muito concretos. Uma sociedade marcada pela violência, injustiça, idolatria e um orgulho alimentado por uma confiança cega na riqueza material. Mas o ponto central, o coração da mensagem, segundo a nossa fonte, é que este não é um ato arbitrário de fúria. A catástrofe tem um propósito revelador. A ideia é que o evento seria tão drástico, tão inegável, que forçaria os sobreviventes e até as nações vizinhas a confrontar a realidade da soberania de Deus. Tudo converge para aquela frase que ecoa pelo livro inteiro. E então saberão que eu sou o Senhor. É sobre identidade e reconhecimento. O texto que a gente analisou menciona que não são poucos os que se converteram ao longo da história por terem sido convencidos por evidências como as de profecias cumpridas. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Numa era como a nossa, de tanto ceticismo, mas ao mesmo tempo com excesso de informação e narrativas competindo pela nossa atenção, qual o papel que a ideia de prova ou evidência, como a que foi descrita aqui, pode ter na formação das convicções de uma pessoa hoje? Que Deus abençoe todos os ouvintes.